Olá galera, meu nome é Rainer Petter e nesse vídeo, mais um vídeo sobre os estudos semanais, eu vou falar um pouco sobre os estudos de desenho de mão, de várias poses de mãos diferentes que eu fiz durante a semana. Caso você tenha interesse nesse tipo de assunto, tem vários vídeos aqui no canal que eu faço sobre desenho, ilustração, pintura digital, colorização de quadrinhos. Então se você tiver interesse, você pode se inscrever aí no canal e conferir tudo de vídeo que já tem por aí. Então vamos lá, os estudos que eu fiz essa semana foram inicialmente 50 poses de mãos assim diferentes, Aí eu fiz 30 poses de observação, Fui colocando a foto, tirei algumas fotos de mão, da minha mão também, e outras fui pegando na internet, deixando no monitor assim e fazendo de observação. Aí os outros 20, eu queria fazer mais 30, mas acabei fazendo, não deu tempo, Eu fiz outros 20 de imaginação, A partir do que eu já tinha feito antes, Eu vou até mostrar aqui um pouco do vídeo dos processos, O que eu fiz foram aqueles, de observação e de imaginação ali, de memória. Fiz depois 12 poses aqui de combinação de mão com expressão facial, que eu vou falar mais daqui a pouco. E no final eu fiz esse desenho aqui de estudo também de observação para eu tentar fazer algo um pouquinho mais finalizado ali, Entender um pouco do processo de pintura, simplificar um pouco ali, Com mãos, 4 mãos ali com tons de peles diferentes e iluminação também, Então, ó, esses aqui foram os primeiros que eu fiz. E deixa eu abrir, aliás, o vídeo, O desafio para mim inicialmente aqui era tentar não me prender tanto ao conhecimento que eu já tinha ali, da anatomia da mão, Porque eu já tinha um jeito de desenhar ali, de tanto praticar, Que fica mais automático, o jeito de simplificar, Geralmente eu simplifico, faço uma forma meio geométrica, Primeiro para essa parte da palma da mão, e aí eu puxo os dedos para um lado e o dedão para o outro, assim, É a forma que eu tento simplificar. E aí nesses estudos eu estava querendo fugir um pouco, desse padrão que eu já tinha criado ali, porque eu sei que esse padrão que eu já tinha criado tinha algumas falhas, Tem muita pose de mão e que fica muito estranho quando eu vou fazer. Então eu queria fugir um pouco daquilo que eu sabia, daquela zona de conforto ali do desenho. E aí eu fui tentando observar, no começo acaba que eu ainda mantive um pouco desse padrão ali, de criar a estrutura do jeito que eu já estava fazendo antes. Mas depois eu tentei fugir um pouco, focar mais na forma e analisando as fotografias ali, a mão, tentando entender a anatomia de uma forma um pouco diferente, do que eu já estava sabendo e que não estava funcionando tão bem assim, Uma coisa que eu achei interessante é que eu percebi o quanto que, além de o dedão, ele ser bem separado do restante da mão, o dedinho também ele mexe bastante em comparação com os outros. Então muitas vezes tem uma pose da pessoa segurando a mão, segurando alguma coisa assim, ou com a mão esticada, eu vejo que o dedinho ele vai lá para baixo, assim, Então antes eu fazia meio que junto, assim, Os dedos eles abriam e fechavam, mas estava meio que mais ou menos na mesma ordem. Eu tinha uma noção um pouco de que quando eu fazia, sei lá, um personagem segurando uma espada, segurando uma coisa, que é um tipo de tema que eu desenho bastante, no trabalho, esse dedo indicador ele fica um pouco mais para fora, geralmente, Mas eu não tinha noção de que o dedinho também ele tem essa mobilidade, assim, Às vezes a pessoa tá numa pose assim, sei lá, uma bem pose de super-herói, Com a mão assim para frente, e aí o dedinho ele mexe bastante. Então é uma coisa que fazendo esses estudos eu me toquei disso e antes eu não tinha percebido, O quanto que o dedinho ele mexe mais em relação aos outros às vezes, Tem umas poses que eu vi que a pessoa tava meio com a mão assim, e aí eu vi que esses dois dedos estavam bem juntos, E o dedinho e o outro do lado aqui estavam bem mais para baixo, Então esse do lado ele meio que vai junto com o dedinho também, Mas o dedinho principalmente ele mexe bastante, Aí eu fiz esses aí a partir de fotografia, que vocês estão vendo aí. Eu fiz até o 30, E aí depois disso eu peguei para fazer alguns tentei fazer de memória, Fiz vários esboços assim primeiro. Aí depois desses esboços eu vim fazendo finalizando ali. No esboço eu tentei deixar bem solto mesmo, assim, que era a parte de tentar criar essa estrutura, tentando incluir o que eu tinha acabado de aprender com esses 30 que eu fiz de observação, E aí teve até umas poses repetidas depois que eu fui percebendo. Teve umas poses, tipo essa 37 aqui, eu vi que ela ficou muito retinha, assim, os dedos, O dedinho ele não fugiu tanto. Claro que
você não precisa fazer sempre do dedinho super expressivo, assim, né? Mas é algo que eu percebi que é possível e é natural, né? Fazer tudo reto, alinhado não é tão natural assim, né? O mais natural é que eles realmente estejam em posições diferentes os dedos ali, né? E aí eu fiz estes, né? Fiz ali até o 50. Coloquei uma corzinha chapada ali só para dar uma separada assim, né, do restante. E aí nesse momento aqui eu vi um vídeo muito interessante. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora no YouTube, mas é daquele cara que trabalha com animação, se não me engano chama Aaron Blaze, algo assim, né? Vou botar o link desse vídeo que eu estou comentando na descrição. E aí ele faz um exercício lá, é um vídeo recente dele, falando sobre o quanto que é importante a expressão das mãos, né? E que se você faz um estudo rápido ali com a expressão do rosto e das mãos, você nem precisa fazer braço, nem tronco, nem nada, né? A expressão ela já funciona muito bem só das mãos e do rosto mesmo. E aí, já que eu estava fazendo esses estudos de mãos, eu fiz uns estudos nesse sentido também. Eu desenhava um rosto, só a estrutura da cabeça virada para algum lado, assim, e depois colocava umas mãos aleatórias, assim, tentei fazer algo meio aleatório, sem pensar na expressão que aquele personagem estava sentindo. E aí eu achei bem interessante, depois que eu ligava uma coisa na outra, surgia uma expressão ali que às vezes eu nem estava pensando, assim. Então é um exercício que eu acho que vale a pena, é divertido, assim, você faz a cabeça, né, no caso aqui primeiro eu fiz só a estrutura e depois faz duas mãos, né, as mãos soltas, assim. Depois você liga uma coisa na outra para ver ali como que funciona. E funciona também para você estudar a expressão facial, expressão corporal, de você pegar algumas fotos, né, tentar entender aqui, ó, como que tá funcionando essa relação, né, entre a mão e o rosto, né, as expressões, assim, porque a mão ela expressa muita coisa, né, depois do rosto eu acho que seria a mão, né, o que expressa mais, assim, além da expressão corporal, que eu acho que viria até depois disso, né, o restante do corpo e tal. Achei muito interessante esse tipo de estudo aí, vou botar o link desse vídeo que eu comentei aí na descrição. E por último, eu estava querendo fazer algo um pouco mais detalhado, assim, só para não ficar tanto nesse desenho mais rápido, né? Eu queria fazer algo de pintura mais rápido também. E aí eu peguei uma dessas fotografias que eu estava usando de referência de mãos, né? E fui tentar pintar. Então eu fiz a linha, depois eu fiz uma cor local ali, né? Só diferenciando o tom mesmo. Ah, tem parte da mão que é mais vermelha, tem parte da mão que é mais amarela, né? E depois em outra camada eu fui aplicando a sombra, né? Eu fiz só essas duas imagens mesmo, para eu tentar meio que simplificar essa iluminação na mão e meio que memorizar ali toda essa variedade além de variedade de tons de pele, né? Mas a variedade de como que a luz se comporta, a cor se comporta, né? Em cada uma dessas possibilidades. Então foi esse aí os estudos que eu fiz essa semana. Eu queria ter feito mais, mas não consegui, né? Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês aí esse relato desses estudos. Pretendo continuar fazendo isso nas próximas semanas. Então valeu e até a próxima.